Oi, gente, tudo bem? Eu vim aqui hoje para falar com vocês sobre como estudar e trabalhar ao mesmo tempo. Teve uma época da minha vida, quando eu tinha acabado de me formar em jornalismo, eu decidi continuar minha faculdade e fazer publicidade. E nesse mesmo período, eu tinha passado também para fazer radialismo na UFRJ e fazia, no caso, publicidade na UF, que era em Niterói. E aí eu também comecei a fazer um estágio nessa época e eu, na verdade, tive que lidar com o fato de fazer duas faculdades em lugares opostos e também trabalhar. Tanto que depois de mais ou menos um ano que eu já estava nessa rotina, eu fui efetivada e comecei a trabalhar mesmo, 8 horas por dia ou mais, junto com as faculdades. E como que eu conseguia conciliar a minha rotina? As duas faculdades que eu fazia eram no turno de tarde e noite, mas principalmente à noite. Eu acho que isso é um cuidado muito importante, porque em geral, pelo menos a maioria dos trabalhos, eles querem que você fique em horário comercial. Então, quando eu estagiava na parte da manhã, saía por volta de 3, 4 horas da tarde, e aí depois eu ia direto para a faculdade. Então eu tinha o cuidado de pegar algumas matérias que não batessem com o meu horário de trabalho. E aí, para quem está buscando um curso sem ser uma faculdade, eu acho que é até um pouco mais fácil, né? Porque você consegue buscar horários mais na parte do final do dia para fazer os estudos, né? Se for presencial. E aí, na parte da manhã, você consegue trabalhar. Eu tinha muito cuidado de já ir com a minha mochila preparada, né? Então eu já saía de casa com tudo o que eu sabia que eu ia precisar, porque eu saía de casa às vezes 8, 9 da manhã e só ia voltar 10 da noite. E aí eu sempre tinha na minha mochila, né, um lanchinho, os meus materiais de estudo, também colocava casaco, guarda-chuva, porque o tempo muda sem dar aviso prévio, né? Você passa o dia inteiro na rua, não sabe o que pode acontecer. Então eu sempre estava preparada para diversas situações. Um ponto que me ajudou muito foi que eu tive esse cuidado de realmente estudar perto da minha casa, né? Quando eu comecei a fazer as faculdades, e eu acho que isso é muito importante, uma delas ficava bem perto da minha casa e o meu trabalho também ficava relativamente próximo. Porque realmente, se você precisa se deslocar muito, principalmente quem mora em cidades caóticas como aqui no Rio de Janeiro, você acaba perdendo muito tempo no trânsito. E isso atrapalha um pouco a sua rotina, te deixa até mais desgastado, dependendo do horário que você vai sair e tudo mais, e você acaba não conseguindo dar conta. Então eu acho que é um cuidado muito importante na hora que você for buscar um curso, que esse curso seja perto ou do seu trabalho ou da sua casa, para que você planeje esse deslocamento. Então, no meu caso, eu saía do trabalho, ia direto para a faculdade e aí depois eu já voltava para casa no final do dia, mas eu estava perto, então era tranquilo. E meu trabalho também não era tão longe assim da minha faculdade, era coisa de 15 a 20 minutinhos. E aí, em geral, as pessoas falam muito que elas não têm tempo, né, de fazer as duas coisas. Eu, por experiência própria, posso falar que dá sim para fazer, mas você tem que ter alguns cuidados. Então, por exemplo, quando eu precisava estudar ou fazer algum trabalho específico, eu usava o fim de semana, que era onde eu tinha mais tempo livre para fazer isso. Então eu deixava a minha semana focada em todo o aprendizado que eu podia ter, estar ali no local do curso, né? No meu caso, a faculdade. Prestava atenção na aula, ficava concentrada, para que eu pudesse absorver o máximo de conhecimento que eu podia no local que eu estava. Eu também não gostava de levar meus estudos para o trabalho. Assim, eu tinha até horário de almoço, então de vez em quando eu aproveitava para revisar alguma coisa na matéria e tudo mais. Mas no dia a dia de trabalho eu realmente trabalhava. Eu trabalhava muito, né? Então eu nem podia me dar esse luxo. Mas outro ponto que eu acho importante ressaltar é realmente ter esse cuidado de organizar os seus horários. Se você precisa estar no curso, sei lá, 7 horas da noite e o seu horário de expediente termina às 6, não dá para você ficar até muito depois do horário. Eu acho que isso é uma questão também de conversar com o chefe, explicar a sua realidade. Eu sempre tive isso muito claro, que além do meu trabalho eu estudava e todo mundo que trabalhava comigo entendia. Então é claro que uma vez ou outra você acaba ficando depois do expediente, mas eles já estavam cientes que eu tinha também esse outro compromisso e respeitavam muito essa questão do horário. O que me ajudava também muito é uma parceria, entre aspas, né, vou dizer, mas com os professores e coordenadores da minha faculdade. Eu conversava muito com eles sobre algumas questões específicas de horário, de disciplinas, que às vezes eu não podia ficar até o final da aula ou ia chegar atrasada.
falava com eles a questão de eu estar trabalhando antes disso, para que eu também, eles tivessem essa transparência e eles pudessem me ajudar também. Eu sempre me dedicava para conseguir entregar os trabalhos e tudo que era solicitado no curso, para justamente conseguir dar conta. Então, às vezes eu chegava atrasado, mas o professor entendia que era porque eu estava trabalhando. Então, eu acho que a transparência também ajuda muito nesse processo. E aí, às vezes, o que eu acho que é importante também pensar é se, hoje em dia, tem muitos cursos online, né, disponíveis. E aí, se você não quiser algo presencial, porque eu acho que o que cansa mais no presencial é essa questão do deslocamento, da presença. Às vezes tá com fome, né, aí tá atrasado. E por isso que eu sempre tinha um lanchinho na minha bolsa, né, isso me ajudava muito. Mas a distância, o ensino também contribui, porque às vezes você vai direto para casa. E aí eu só acho que é importante você realmente ter um controle e cuidado com o seu tempo. Então, se você se compromete que o seu trabalho vai ter 6 horas e aí você vai estudar de 8 às 11 da noite em casa, você tem que imaginar que você está indo para um lugar de estudos. Então, 8 horas da noite você vai estar preparado para ficar ali, focado, fechar as portas, sentar, estudar e só sair dali 11 horas da noite. Tendo esse compromisso com você com certeza vai dar conta e vai render nos estudos. Só que eu acho que o que você precisa pensar é o quanto por dia você quer se dedicar a determinada matéria ou aos seus estudos, para que você tenha essa agenda muito organizada. Porque se você não tem esse compromisso, você acaba deixando para depois, e aí fica, ai, tô cansado no final do dia, ai, vou estudar depois. Aí quando você vê o tempo passou, você acabou não estudando e você começa a ficar frustrado, porque aí vai chegando uma prova, vai chegando um outro compromisso relacionado aos estudos e você acaba se desesperando. Então eu acho que o ponto principal é você conseguir definir os seus horários de trabalho e definir os horários de estudo, pensando na carga horária que é necessária para que você consiga cumprir com seus compromissos. Eu sempre recomendo também ter no final de semana, que é um dia mais livre, não só para descansar, mas para você também fazer uma revisão, um trabalho mais específico que você deixou de fazer ao longo da semana, como se fosse um complemento mesmo dos estudos, para que você também consiga revisar alguns pontos que passaram despercebidos ao longo da semana. Até porque é normal, né? Às vezes você pode passar mal, enfim, não tá disposto. Então, você pode usar alguns horários específicos do seu final de semana para compensar o que você não conseguiu fazer durante a semana. Mas, acima de tudo, eu acho que o mais importante é o compromisso. É você ter a determinação de eu vou estudar X horas por dia e não vou comprometer o meu horário de trabalho, assim como não vou deixar o trabalho interferir no meu horário de estudo. Ter muito separado e clara essa rotina para que você consiga dar conta. Depois que eu acabei meu estágio, eu fui efetivada, como eu disse, eu comecei a fazer uma pós-graduação também, que eram só dois dias na semana. E eu continuei estudando, trabalhando ao mesmo tempo. Ficava cansada? Ficava, mas eu acho que valia muito a pena. Quando eu pego todo o aprendizado que eu tive, o resultado que eu alcancei, graças a essa rotina que eu tive bem atribulada, eu consigo olhar para trás e agradecer por isso, porque é isso que me ajudou a chegar até aqui. Então eu acho que se for importante para você, vale muito a pena você se comprometer e focar nisso. Se você tiver qualquer dúvida sobre essa rotina, questões específicas que você está se perguntando aí, se vale ou não a pena, pode colocar aqui nos comentários e se eu puder te ajudar, vai ser um prazer. Até o próximo vídeo. Tchau!